É fato que os tempos são de crise, tempos de caos, tempos de notícias muito ruins. E isso tudo pode estar ocupando a sua mente e inevitavelmente participando dos seus dias. A nova e brusca rotina veio com adaptações inesperadas, desafiadoras e algumas boas surpresas. Aquelas manhãs que antes eram corridas foram substituídas agora por cafés demorados e de bons papos. O almoço, de cardápio repetido e muitas vezes de horário desregulado, deu lugar a novos sabores descobertos e a gostosa rotina sincronizada, onde todos sentam à mesa juntos. Aquelas tardes de faxina cansativa liberou espaço para a criatividade transformar uma simples e velha caixa de papelão num foguete ou num carro super veloz. As noites tensas e apreensivas de quem parece não estar mais aguentando aquele dia e só quer dormir, agora dá permissão para um último filme em família, aonde as risadas são altas e inesperadas. A crise passará e levará junto com ela o caos, o medo e as notícias assustadoras. No futuro, ao olhar para trás, nós, a geração de guerreiros que venceu tantos desafios, poderemos lembrar de coisas tristes e das crises. Mas os nossos pequenos, surpreendentes companheiros, já crescidos, trarão à memória a esperança e o amor daquela época. Os nossos filhos dirão: esse ano foi aquele ano dos tempos de qualidade, tempos de massinha e colorir, tempos de receita e cabaninha, tempos de shopping fechado e o pula-pula na cama. Estamos vivendo um momento de muita oportunidade. Nesse período, vamos inspirar a ver nascer os chefes, construtores, escritores, médicos, líderes, veterinários, professores, cientistas, pastores e muitos propósitos que vão mudar o nosso futuro. Mas principalmente, propósitos que vão ressignificá-lo. Shalom, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, com você que está nos assistindo. O meu desejo e a minha oração é que este tempo de reflexão, esse tempo de meditação da palavra, possa falar ao seu coração poderosamente. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta e acompanhar a exposição desse texto comigo. A palavra do Senhor, ela diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que hei de escolher. Ora,
De um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Pai, que o Senhor possa abençoar este momento, que os nossos corações e as nossas mentes possam estar abertas para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Que eu seja apenas instrumento nas tuas mãos para falar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para todos os que estão nos assistindo. Usa-me e fale ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 2020 está sendo conhecido como um ano que não começou e que talvez não termine. Assim, os especialistas estão definindo o ano em que nós estamos. No Brasil, nós costumamos dizer que começa o ano após o carnaval. Porém, o que nós vimos foi o mundo parar, um isolamento social e um distanciamento de 7 bilhões de pessoas, acelerando transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. O filósofo Leandro Carnal, em uma de suas entrevistas, ele afirmou o seguinte: existem 3 fatores que aceleram a história: a guerra, a revolução e epidemia. O primeiro fator de uma epidemia, guerra ou revolução é acelerar processos que já estavam em curso. E essa mudança é irreversível. A pandemia acelerou processos que já estavam em curso. Está mudando o sistema de mercado e consumo. Mexeu com a economia, muitas delas entraram em colapso. As relações de trabalho estão mudando no mundo todo. O home office, que era uma realidade de grandes corporações, por exemplo, está se tornando uma realidade de pequenas empresas. Realidades que estão mudando no nosso dia a dia. Mas as crises, elas geram oportunidades. Recentemente eu vi numa TV um relato de um profissional bem-sucedido na sua área que perdeu o seu trabalho e toda a sua renda. Alguns dias meditando e refletindo sobre a realidade que estava à sua frente e os problemas que ele haveria de enfrentar em relação à crise, ele teve uma ideia. Ele tinha um hobby: assar pizzas em festas de confraternização para seus amigos. Então, ele resolveu fazer pizzas para vender. Começou a produzir na sua casa e vender para seus vizinhos e amigos, que começaram a indicar outras pessoas que passaram a comprar dele. Isso fez com que ele gerasse uma renda capaz de se sustentar neste período, a tal ponto que ao final da reportagem ele diz que não pretende mais voltar ao mercado, mas investir na área deste novo empreendimento. Em nossa igreja mesmo, em contato com os irmãos, estamos recebendo testemunhos de como Deus está abençoando as pessoas. Nós temos testemunhos de pessoas que estão sendo promovidas em seus trabalhos, alguns trocaram de emprego, outros estão prosperando no seu negócio, onde as vendas foram impulsionadas devido ao isolamento. São empresas e empreendedores que, atentos a uma nova realidade, estão readaptando e readequando o seu modelo de negócio para superar a crise e atender os consumidores em uma nova realidade, aquilo que nós estamos chamando de novo normal. Crises geram oportunidades, geram mudanças e geram inovações, mas as crises também mudam planos. Quem em 2020 não teve uma mudança completa de agenda e de planos? 2020 se tornou um ano de planos frustrados. Quem não tinha aquela festa planejada, uma viagem marcada, uma visita tão esperada, uma compra tão desejada, um investimento tão aguardado ou um empreendimento tão sonhado? Vamos olhar para as Escrituras, porque o apóstolo Paulo também teve os seus planos frustrados. Veja, ele tinha o desejo de ir a Roma, pregar o evangelho, e na sua mente e no seu coração
Pregar o evangelho em Roma era ter a consciência de que o evangelho iria impactar o centro do Império Romano e iria se espalhar por todo o mundo. Porém, os seus planos mudaram. Paulo foi preso. Ele foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos encarcerado em Cesareia, e ao perceber uma conspiração para matá-lo, ele, como cidadão de Roma, apelou para César e foi levado até Roma, só que preso. Ele não chegou da forma que desejava, ele estava preso e a sua condenação era iminente. Qual era a expectativa que ele tinha naquele momento? A única, de ser condenado como traidor de Roma e sofrer uma morte brutal. Pense, Paulo era um pregador do evangelho, missionário, plantador de igrejas, alguém que vivia pelo mundo para anunciar o evangelho, agora estava preso. Diante das situações adversas, o apóstolo Paulo realinhou o foco da sua missão e percebeu as oportunidades que Deus estava colocando à frente dele. É por isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre as oportunidades em tempos de pandemia. Crises nos dão a oportunidade de refletir e perceber o que Deus está fazendo na história. No verso 12, o apóstolo Paulo começa com uma reflexão das coisas que lhe aconteceram e como isso tem contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja, era uma reflexão não só acerca do seu isolamento, mas como Deus estava usando o seu isolamento para o cumprimento do seu propósito. Ele tira os olhos do retrovisor, ele esvazia-se de qualquer saudosismo, de qualquer olhar para a realidade antes da sua atual situação, para olhar para frente, a fim de perceber o que Deus estava querendo da sua vida neste momento de sofrimento. Perceba, Paulo estava preso, necessitado de ajuda financeira, ele foi alvo de fogo amigo, de uma conspiração, sendo envolvido numa conspiração para incriminá-lo, mas olha para aquilo que lhe aconteceu e para o que Deus está fazendo. A Covid-19, ela fez ruir os pilares da sociedade e tudo aquilo que provia segurança ou sensação de segurança para o ser humano. As ideologias, sejam de direita ou de esquerda, como você bem entender, são pensamentos e ideias humanas centradas para satisfazer o coração do ser humano, ideias humanistas e pensamentos que visam achar ou o ser humano ter a sensação de que ele pode resolver os seus problemas por si mesmo. A política, os nossos governantes, seja de quaisquer partido, se tornaram incapazes de resolver e solucionar os nossos problemas. Pior, evidenciaram ainda mais a sua ganância e a ganância do coração do ser humano diante de tanta corrupção. A economia, o sistema financeiro entrou em choque, o mercado está mudando, tendo que se readequar porque empregos estão deixando de existir, gerando instabilidade no mundo inteiro. A ciência também não está sendo capaz de resolver os dilemas humanos. Agora preste atenção, é muito importante que a gente ouça o que os especialistas têm a dizer. É muito importante que a gente ouça a ciência. É muito importante que a gente ouça os médicos. Nós temos médicos, enfermeiros em nossa igreja. Se você tem dúvida, entre em contato com eles, ouçam o que eles têm a dizer. É muito importante ouvir a ciência. Mas existe um cientismo filosófico que acredita que a ciência pode responder todos os dilemas humanos. E o isolamento está nos provando que a ciência também tem falhado nessa área. Esses são os pilares que visam prover a segurança para o ser humano e que ruíram, gerando medo, angústia, insegurança em toda a humanidade. É por isso que nós precisamos enxergar o momento em que nós vivemos diante ou com as lentes do Evangelho, melhor, com uma cosmovisão cristã, para perceber o propósito de Deus e a sua vontade. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a resposta que nós damos à vida, o mundo e o propósito, que gera e define em nós crenças e pensamentos que nos levam a ter prioridades e valores,
que trazem ações de comportamento e palavras. Se acreditamos então que Jesus é quem disse ser, é o Deus encarnado que entrou na história e que controla todas as coisas e que nele todas as coisas estão sendo reconciliadas, nós precisamos olhar para as Escrituras, para o que ele tem a nos dizer. O apóstolo Paulo, então, ele se coloca diante da soberania de Deus, que controla toda a criação e que faz a sua vontade acontecer ao longo da história. Ele ora para a situação que ele está vivendo e entende que Deus governa todas as coisas e está usando o seu sofrimento, a sua dor e tudo aquilo à sua volta para que a sua vontade prevaleça. Então, tenha sempre em mente, precisamos entender que ele é soberano sobre o coronavírus. Isso é, Paulo tira os olhos dos fatos que o levaram à prisão, dos porquês, e olha para o Deus soberano, para o Senhor que está agindo na história. Veja o que ele diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Para enxergar o que Deus está fazendo na história, você precisa olhar o mundo com as lentes do Evangelho, para entender o momento em que vivemos, onde Deus não foi pego de surpresa. Não é uma obra do acaso em que nós estamos vivendo, mas Deus está agindo para que a sua obra seja completa e estabeleça o seu reino. As crises podem ser vistas também como um juízo de Deus. Sim, um alerta de Deus, não só para a humanidade que necessita desesperadamente do Evangelho, de ouvir do amor de Deus, mas é também um alerta para toda a igreja. Precisamos entender que nós precisamos nos render a Deus, a um Deus que sustenta todo o cosmos, para perceber o seu agir. Esses sofrimentos revelam a nossa necessidade de crer, confiar e nos render a Deus. Mas as crises também geram oportunidades de aproveitar as situações que estão à nossa frente. Veja, os versos 13 e 14 nos ensinam que as crises e o isolamento têm gerado oportunidades de anunciar o Evangelho e colocar a igreja em missão. Irmãos, esse templo está fechado, sim, mas a igreja não é este templo fechado. Este templo, sem as pessoas, deixa de ser igreja. Então nós precisamos ter a consciência de quem é a igreja. E a igreja somos nós, eu e você que está assistindo. Discípulos de Jesus, espalhados pela cidade e pela nação, em missão para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A crise está nos dando a oportunidade de falar com pessoas que antes estavam fechadas para a espiritualidade cristã, mas hoje elas estão interessadas em ouvir acerca do que o cristianismo tem a dizer sobre este momento e sobre o que o Evangelho diz a respeito do coronavírus. Crises geram oportunidades, então nós precisamos estar atentos a essas oportunidades que Deus nos coloca à nossa frente. Eu quero chamar a sua atenção para o que Deus está fazendo, por exemplo, no Reino Unido. Qual é o cenário do Reino Unido? O Reino Unido é uma cultura altamente secularista. Igrejas estão lá em decréscimos e muitas delas estão sendo fechadas para se tornarem bares e boates. Na população toda, o seu total, apenas 5% frequentam igrejas. E em toda a Europa e principalmente no Reino Unido também o islamismo está em ascensão. No dia 3 de maio, o jornal The Guardian trouxe uma reportagem com alguns fatos interessantes durante o isolamento no Reino Unido. Ele reportou o crescimento do interesse pela espiritualidade cristã. Ele também trouxe a informação de que 25% do Reino Unido está se conectando a cultos online. Ou seja, em cada 4 pessoas, uma pessoa em todo o Reino Unido está assistindo os cultos das igrejas. Destes, 1/3 dos jovens entre 18 e 35 anos estão entre os conectados.
e houve um aumento de 55% na compra de Bíblias. Também está tendo um movimento, uma unidade entre as igrejas do Reino Unido, onde eles estão em conjunto, promovendo ações para abençoar toda a nação. No final, quero deixar um vídeo para você assistir, que mostra como igrejas de diferentes denominações fizeram um vídeo para abençoar todo o país. Esse vídeo está com milhões de visualizações no YouTube e foi parar em todos os canais de televisão do Reino Unido. As mídias e a internet também são algo importante para a missão e pregação do Evangelho, porque elas rompem as barreiras dos templos e levam a mensagem para além das nossas reuniões presenciais. Por exemplo, nos últimos 90 dias, desde que nós começamos a transmitir os nossos cultos, nós estamos sendo assistidos por 13 países diferentes. Um alcance de 27 mil pessoas. Que lição nós podemos tirar? Que o templo está fechado, mas o evangelho continua sendo pregado. Que nós estamos em missões, seja pela internet, seja pelas ações sociais, levando o evangelho a milhares de pessoas ao redor do planeta. O isolamento não está impedindo o avanço do evangelho. Nunca antes na história o evangelho foi tão pregado nas redes sociais. Você pode fazer parte com uma simples atitude, compartilhando vídeos, mensagens com seus amigos que talvez precisem de uma palavra de conforto. Paulo, em seu isolamento na prisão, esteve atento à oportunidade que estava na sua frente. Preso, ele era vigiado 24 horas por dia pela guarda pretoriana. Quem é a guarda pretoriana? Era a guarda do palácio, a elite militar de César, o centro do poder do Império Romano. A prisão de Paulo levou o evangelho para toda a guarda pretoriana, o centro do poder. No isolamento, na dor e na tribulação de Paulo, Deus usou o apóstolo para que toda a guarda do palácio conhecesse o evangelho que chegou dentro do palácio de César. Veja o que ele escreve no final da sua carta, Filipenses 4, 21, 22, que ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Deus usa momentos ordinários para fazer o extraordinário. Se o apóstolo fosse a Roma em liberdade, talvez o evangelho não teria chegado ao centro do poder romano. Muito mais que isso, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, pelas algemas de Paulo, pelo testemunho de Paulo, começaram a espalhar o evangelho, a palavra de Deus. Isso foi um estímulo para as pessoas que estavam assistindo o testemunho do apóstolo Paulo. Se as crises dão oportunidades de negócios para empreendedores atentos, se as crises dão oportunidades para enxergarmos o que Deus está fazendo na história, crises também dão a oportunidade para que o evangelho avance e seja propagado. Os templos estão fechados, mas a missão de Deus ela continua e está nos dando a oportunidade de seguir em frente com a sua missão. Pessoas estão sensíveis e mais abertas a ouvir do evangelho e ouvir sobre a espiritualidade cristã. O isolamento social não pode nos paralisar a tal ponto de não percebermos as oportunidades que Deus tem colocado em nossas vidas, seja nos nossos relacionamentos, nos negócios e seja na missão. Crises também geram oportunidades para reflexão das intenções do coração. Se olharmos do versículo 15 até o versículo 18, nós percebemos que as crises emergem dois tipos de pessoas: aquelas que aproveitam as oportunidades e aquelas que se aproveitam das oportunidades. É tempo de oportunidades, mas é tempo também de oportunistas. Veja, nesse tempo nós estamos vendo oportunistas na política que usam o sofrimento
para a sua autopromoção. Nós estamos vendo oportunismo econômico, comerciantes que estão subindo os preços de itens básicos para os seres humanos em momentos de isolamento. Estamos vendo um oportunismo religioso, líderes que estão vendendo feijão, prometendo poder de cura, líderes que em nome da fé estão tomando posições impensadas a fim de colocar os membros em risco. Estamos vendo oportunismo para todo lado. Porém, nós precisamos ter a consciência que as intenções do nosso coração, mesmo nas boas ações, elas serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3,13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Andy Stanley, ele diz: caráter é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Em crises há oportunidades, há oportunismo. O apóstolo Paulo, ele manifesta aqui a sua alegria pelo avanço do evangelho. Mesmo por aqueles que pregam por motivações que não seja a glória de Deus, nós precisamos sempre manter em mente que a única coisa que permanecerá é aquilo que temos no coração como alvo de abençoar pessoas e levar pessoas a Cristo. Por isso que a crise nos dá a oportunidade de rever seu relacionamento com Deus e com os irmãos da fé. No verso 19, Paulo relata a sua esperança renovada devido ao sustento dos irmãos em oração e a provisão e o cuidado do Senhor no isolamento. Por isso ele revela a sua expectativa em Cristo, de que Cristo está sendo glorificado através de sua vida, seja na morte ou na vida. O Senhor deve ser engrandecido. Não sabemos por quanto tempo nós vamos passar por essa situação. Não sabemos quanto tempo a quarentena, o isolamento vai permanecer em nosso meio, se será semanas, meses ou até anos. Mas as crises nos levam a reavaliar o nosso foco sobre onde está a nossa esperança. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que o isolamento jamais deve ser ausência de unidade. Paulo, isolado na prisão, estava sendo sustentado por irmãos em Cristo, seja em sustento financeiro, seja por alimento e seja também por oração. Queridos, crises devem unir o povo de Deus. Nós devemos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros nesse tempo. Nós temos aqui em Paulo um senso de comunidade. Paulo era sustentado em oração pelos irmãos. Essa semana, ouvindo a mensagem de um pastor, ele disse o seguinte: ficar em casa na pandemia me fez perceber o quanto eu estava falhando na minha vida devocional. As crises nos servem como alertas, são oportunidades de Deus para enxergarmos o seu amor e a sua graça. Eu acredito realmente esse tempo como um juízo de Deus para o mundo, que desesperadamente precisa do Evangelho, mas eu acredito que é um tempo de juízo sobre a igreja, e não sobre os líderes, mas toda a igreja, pastores, líderes, membros e discípulos de Jesus, para que todos não percam o seu propósito de ser o povo de Deus em missão na terra. Por isso que as crises nos servem para reavaliar o nosso relacionamento com Deus, pois é o único que pode preencher o vazio do ser humano e renovar a nossa esperança, que traz salvação, paz e segurança no Senhor Jesus. Em meio ao sofrimento, Paulo encontrou contentamento no Senhor. Michael Horton, ele diz o seguinte: contentamento é a virtude que contrasta com inquietação, ambição e ganância. Significa reconhecer, mais uma vez, que não somos de nós mesmos. Como pastores ou membros, pais e filhos, patrões ou empregados, pertencemos ao Senhor, que dá e toma. É Ele que está edificando a sua igreja. É Deus que sustenta Paulo na prisão. É Deus que nos fortalece e nos sustenta.
em nosso isolamento e em nossas tribulações. A igreja tem o seu papel importantíssimo nesse tempo, pois é a mão estendida da igreja que levou Paulo a manter a esperança de que ele será liberto. E a igreja hoje, ela tem o papel de manter as suas mãos estendidas para a sociedade, para os discípulos, para que as nossas esperanças sejam reanimadas e reavivadas, para que possamos crer que Deus nos sustentará, independente da situação em que estivermos. Orar uns pelos outros nos sustenta a passar por este tempo, renova a nossa esperança em Deus. Servir as pessoas nesse tempo traz unidade e glorifica a Deus. Quando a igreja se une para ajudar aqueles que estão mais necessitados, que precisam, nós estamos colocando o amor de Deus em prática. A ação de Deus e a oração caminham juntas. Quando o povo de Deus se une em oração, passamos a olhar para Deus e não para as circunstâncias, e nós passamos a crer. Pense comigo, como o nosso país estaria hoje se a igreja realmente se colocasse de joelhos para orar? Como a igreja estaria hoje se realmente cumpríssemos a orientação de Tiago que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O isolamento físico não deve ser isolamento de unidade. Precisamos estar unidos em oração, unidos na ação e unidos na missão. As crises também nos levam a ter a oportunidade de realinhar os nossos valores e prioridade. Qual é o seu propósito de vida? Para quem você vive? Qual é a vida que você está buscando ter? Você é feliz? Seus valores diz muito a respeito daquilo que você crê, vive e constrói. Ele também diz muito sobre as suas prioridades. Veja o que Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a verdade que o apóstolo encontrou na estrada de Damasco. Viver com Cristo é realinhar a nossa mente, o nosso coração com o Senhor e com a missão de Deus. É transformação, metanoia, mudança de rota, propósito de vida. É viver não mais sobre o governo deste mundo, mas sobre o governo do reino de Deus. Quando as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos pensamentos se colocam de joelhos diante de Deus, para que Ele dirija a nossa vida, nós nos tornamos uma nova pessoa. Ao ter um encontro com Cristo, colocamos nele as nossas prioridades e tudo o que temos e o que somos se tornam apenas instrumentos nas mãos dele para glorificá-lo. A morte também é lucro para aqueles que estão em Cristo, pois ela não é o fim, mas o alvo de todo cristão que arduamente deseja estar com Cristo. Significa o fim das nossas lágrimas, das nossas lutas. A morte para o cristão é descanso, é lágrimas enxugadas, é cura e glorificação no Senhor Jesus. O teólogo William Barclay, ele diz o seguinte: se cremos em Jesus Cristo, a morte significa para nós união e reunião, união com Cristo e reunião com aqueles que temos amado e dos que tínhamos nos separado. Paulo foi para a cadeia, seus planos mudaram, sua situação mudou, encontrou-se com o isolamento, com a dor e o sofrimento, mas o seu alvo não mudou, a sua condição de missionário não mudou, a sua identidade não mudou, a cadeia apenas tornou-se o seu local de missão. E com seus valores alinhados com Cristo, a casa de César ouviu do Evangelho. Um dos grandes perigos que nós temos nesse isolamento é a perca de propósito de vida, é a perca da identidade de quem nós somos e desviar a nossa atenção para circunstâncias políticas, sociais, econômicas
e perdermos o nosso foco na missão do Senhor. Independente de onde estivermos e de nossa condição, a nossa missão, alinhado com Cristo, nos dá um senso de prioridade, seja na morte ou na vida. O Senhor é glorificado e anunciado. Quando Jesus se torna o centro da nossa vida, a nossa casa se torna a nossa missão, a nossa família se torna a nossa missão, os nossos filhos se tornam a nossa missão, o nosso bairro é a nossa missão, o nosso trabalho, os nossos locais de estudo, as redes sociais e as tecnologias que nós usamos para nos conectar, tudo se torna alvo da missão de Deus. Viver para Cristo é colocar a esperança no Senhor, na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez. A missão de Deus coloca os nossos corações diante de um Deus que governa e sustenta, fazendo-nos dizer como Paulo no final da sua carta: tudo posso naquele que me fortalece. Onde quer que estejamos, onde quer que seja, qualquer que seja a situação, o Senhor nos fortalece no sofrimento. As crises também geram oportunidade de realinhar a missão. 23, 24 até o 26, nós vemos o desejo de Paulo de partir, mas esse desejo de partir e estar com o Senhor não é proveniente de depressão ou de desânimo profundo, mas um ardente desejo de estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. O cristão deve buscar e ter o seu alvo na eternidade, pois nossas decisões aqui vão determinar aonde estaremos quando os nossos olhos fechar para a história. O encontro com o Deus eterno é o alvo de todo aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo. Filipenses 3,14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo almeja a eternidade, mas entendeu que enquanto o Senhor lhe permitisse viver, ele tinha uma missão. Ver o evangelho avançar era a sua missão. Ver as pessoas sendo transformadas pelo evangelho era a sua missão. Viver a missão de Deus, anunciando o evangelho, era a sua missão. A prisão mudou a agenda de Paulo, mas não a missão de Paulo. O isolamento muda a nossa agenda por completo, mas não muda a nossa missão como filhos do Senhor. O isolamento traz novas oportunidades. O isolamento de Paulo deu a oportunidade a ele de anunciar o evangelho. Mudança de agenda não é mudança de visão, mudança de missão. Paulo nos traz um senso de legado. Ao terminar este isolamento, qual é o legado que você vai deixar para sua família, seus filhos, sua comunidade de fé, para a sua cidade? Qual é a marca que a sua vida deixará? O isolamento, eu acredito assim, vai separar discípulos de Jesus com consumidores da fé. Ao final deste isolamento, nós vamos descobrir dois tipos de crentes: os que realinharam as suas vidas na missão e que já estão engajados e voltarão engajados na missão de Deus. O outro serão os que continuarão em suas casas, assistindo cultos online, youtubers e pregação na TV, mas que perderam o senso de propósito da vida com Deus. Em qual lado você estará? Eu quero concluir dizendo que neste tempo de incertezas, de medos, de angústia que todos nós estamos passando, nós temos a oportunidade de reavaliar a nossa vida com Deus, com a família e com o próximo. Qual é a nossa missão? Em tempos incertos, Deus traz a oportunidade de sermos bênção. Veja, Gênesis 12, 2, ele diz para Abraão: "Sê tu uma bênção." A ordem de Deus a Abraão, em Cristo, foi estendida a Paulo, que nos é lançada hoje. Foi na prisão que o apóstolo escreveu boa parte das suas cartas, que chegam até nós, e que nós somos edificados hoje pelos seus ensinos, exortação, conforto. Queridos,
A maneira como Paulo encarou as lutas diz muito sobre a fé e a esperança e a confiança dele no Senhor. Mas a maneira como você está encarando esse tempo dirá muito sobre você. Deus estava com Paulo na prisão. Deus usou Paulo na prisão. Deus falou com Paulo na prisão e sustentou Paulo na prisão. Assim Ele fará com você neste tempo incerto. Hoje Deus quer que você se coloque diante dEle. E para refletir, eu gostaria de deixar 2 desafios para você. O primeiro é, tire os olhos das situações do mundo. Troque as suas lentes e coloque a lente do Evangelho. E o outro é, assuma a missão que Deus deu a cada um de nós. Seja uma bênção. E para terminar, eu gostaria de ler só Filipenses 1:27, que diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra transforme o nosso coração. Que essa palavra possa permear os nossos pensamentos e o nosso coração, para que a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor nunca se desvie. Mas que também, ó Pai, o Senhor possa nos dar um senso de urgência e de engajamento na missão que o Senhor deu a cada um de nós. Que nesse tempo de isolamento, o Senhor possa usar cada discípulo de Jesus, cada membro da Igreja Shalom, para ser bênção e agente de transformação, aonde quer que eles estejam. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um dos meus irmãos. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.